Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Química Dominada. Eu me chamo Amilcar Pessoa, sou professor de Química há mais de 30 anos. Eu já peço que você dê aquele joinha no nosso canal Química Dominada, se inscreva, ativa o sininho para as notificações das próximas aulas. Lá no Instagram nós temos também o nosso perfil Química Dominada, sempre com bastante informação de qualidade e atualizada. E a gente vai dar sequência ao assunto meia-vida, só que de uma maneira mais profunda, porque a gente vai utilizar em alguns cálculos a função matemática logaritmo. E o logaritmo, em determinadas situações da meia-vida, ela é essencial. Você vai perceber isso nos exemplos que a gente vai mostrar aqui para vocês, não é? E eu vou falar também sobre um processo incrível em que se usa o carbono 14 para se fazer uma datação de espécies, principalmente de fósseis. E nessas datações, muitas vezes você precisa usar o logaritmo. Então, eu espero que você aproveite bastante, faça suas considerações, pode mandar qualquer dúvida que a gente responde com o maior prazer, beleza? Simbora! Então, eu vou fazer uma revisão agora de 3 situações importantes, são propriedades operatórias, né, do logaritmo, e que você vai utilizar bastante. A primeira é quando você tem um produto de 2 ou mais números, em que você pode separar somando os logs destes números. Como você está vendo aí, o log na base 10, a gente vai usar sempre a base 10, de x vezes y é o log de x mais o log de y. É simples. Quando você tem, por exemplo, o log de uma divisão, basta que você pegue o log do número que está em cima da divisão e subtraia pelo log do número que está embaixo. Também é muito fácil. E quando você aplicar o log de um número elevado a uma potência, esta potência você pode deslocar para a frente do logaritmo multiplicando. Como você está vendo aí, o log de x elevado a p, ou seja, uma potência p, é igual a p vezes o log de x. Então a gente vai basicamente utilizar essas 3 propriedades dentro dos cálculos que envolvem meia-vida, certo? Muito bom. Então vamos seguir adiante. Eu coloquei aqui 3 exemplos para clarear ainda mais o seu conhecimento sobre log. Vocês estão vendo aí uma tabelinha. Essa tabelinha tem o log de 2, o de 3, o de 5 e o de 7. Né? São os logs que eu vou usar aqui. Certo? Então, o log na base 10 desses 4 números, o valor está aí do lado, 0,30, 0,48, 0,70, 0,84. Muito bem, vamos imaginar que você precise do log de 21. Ora, na tabela não tem um log de 21, mas nós sabemos que 21 é 3 vezes 7. Então eu posso, no lugar de 21, colocar 3 vezes 7, e aí eu vou separar o log de 3 e o log de 7, somando um com o outro. Então, o que seria o log de 3 vezes 7? É o log de 3 mais o log de 7. Se você for na tabelinha, isso vai dar 0,48 mais 0,84, que vai dar 1,32. Ou seja, o log de 21 é 1,32. Fácil demais, né? Por exemplo, se eu preciso de um número decimal, né? 2,5, eu preciso do log de 2,5. O que eu posso fazer? Eu posso transformar esse 2,5 numa fração. E aí isso seria o log de 5 dividido por 2. Ora, como eu tenho aí uma divisão, basta pegar o log de 5 e subtrair do log de 2. Ora, o log de 5 é 0,70, o log de 2 é 0,30. Se eu subtrair 0,7 de 0,3, vai dar 0,4. Também muito fácil de você achar. E um terceiro exemplo seria o log de 2 elevado à quinta
né? Não está aparecendo o 5 aí, mas considere que aí tem um 5, né? Log de 2 elevado a 5, isso seria a mesma coisa que 5 vezes o log de 2. Certo? Então, o log de 2 elevado a 5 seria 5 vezes o log de 2. E isso seria 5 vezes 0,3, que vai dar 1,5. Certo? Tem dois logs que habitualmente em provas, em concursos, eles não são dados. É bom que a gente lembre que é o log de 1, na base 10, que vale 0, e o log de 10, na base 10, que vale 1. Esses dois logs é sempre bom que a gente tenha na memória, né? Mas os outros logs, principalmente os números primos, eles virão para você nos concursos, na prova de Enem, etc. Beleza? Então, fizemos uma pequena revisão de log. Agora vamos para o que importa, que é aplicar esse conhecimento no conceito de meia-vida. E num assunto incrível, eu particularmente sou um apaixonado por ler sobre o teste do carbono 14. E esse teste, pessoal, ele foi desenvolvido por um cientista americano chamado Willard Libby. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1960 pelos trabalhos que ele fez com o processo de datação, né? Mas por que o carbono 14? É importante que a gente aprenda isso. Por que o carbono 14 foi escolhido para fazer datação de espécies que desapareceram há milhares de anos, né? E por que esse teste tem uma precisão grande, né? Primeiro eu vou falar de como o carbono 14 ele é produzido na nossa atmosfera, né? O que acontece? Você está vendo aí uma ilustração que mostra lá na parte de cima o Sol. Nós já falamos sobre isso, né? Inclusive eu já postei um material falando sobre processos de fissão e fusão lá no Instagram. Então veja só, lá no Sol ocorre um processo de fusão dos hidrogênios produzindo o gás hélio. Neste processo ocorre liberação de nêutrons. Então o Sol, a nossa estrela mais próxima, né? Ele libera quantidades imensas de nêutrons. E esses nêutrons, quando adentram a atmosfera terrestre, eles vão colidir com as moléculas que compõem o ar. Só que o nosso ar é muito rico em nitrogênio. A gente tem quase 80% de nitrogênio na atmosfera da Terra. Então, obviamente, que o elemento que vai ser mais atingido pelo nêutron na sua entrada na atmosfera vai ser o nitrogênio. E aí, pessoal, olha que incrível. Esse nitrogênio pode se converter em carbono 14, como você está vendo aí ao lado. O nitrogênio, quando ele consegue absorver esse nêutron, isso acontece de uma maneira muito pequena, tá? É da ordem de 10 ppb, então 10 partes por bilhão. Certo? Então a quantidade produzida de carbono 14 ela é muito pequena, mas suficiente para que você possa fazer o processo de datação. Então, quando o nitrogênio absorve esse nêutron que veio lá do Sol, esse nitrogênio perde um próton e se transforma em carbono 14. Perceba que a massa não muda, porque o nêutron ganha, é absorvido pelo nitrogênio, então ele incorpora-se a massa do nêutron, perde-se a massa do próton. Como as massas de nêutrons e prótons são muito próximas, então a gente considera que a massa do elemento não vai mudar. Muda o elemento, mas não muda a massa. Amigo, o que acontece com esse carbono 14 que acabou de ser produzido na atmosfera? Normalmente, esse carbono 14 ele tende a se combinar com o oxigênio que está presente no ar e se transformar numa molécula de CO2, né, de gás carbônico. Não é uma molécula normal, porque as moléculas de CO2 que a gente encontra na atmosfera, o carbono é 12. A massa do carbono é 12, né? Quase todo o carbono que você vai encontrar na Terra tem massa 12. Esse CO2 produzido vai ter
o carbono 14. E aí, esse mesmo CO2 se junta às outras moléculas de CO2 e você vai ter uma absorção pelas plantas num processo fotossintético. Né? Quando esse CO2 é absorvido pelas plantas, ele entra no processo normalmente da cadeia alimentar. Né? Então, não só é possível você datar uma planta, né? Você fazer a datação, isso é perfeitamente possível, né? Certo? Como você também vai poder fazer datação de seres vivos, de mamíferos, de répteis, de anfíbios. Por quê? Porque esses animais também vão incorporar no processo alimentar e no processo respiratório o carbono 14. Então, o trabalho de Lieb foi um trabalho assim incrível, né? Foi um trabalho incrível, porque foi exatamente a partir desse trabalho que se percebeu que os seres vivos têm carbono 14 na sua composição química. E Amilca, e esse carbono 14 dentro do nosso corpo, acontece o que com ele? Aí já vem o segundo processo. Veja que interessante. Esse carbono 14 é radioativo e ele emite radiação beta. Quando o carbono 14 emite radiação beta, ele se converte num átomo de nitrogênio novamente. Então vira um processo cíclico. O nitrogênio vira carbono 14 e o carbono 14 volta a gerar um átomo de nitrogênio. Não é? Incrível isso. Só que o Lieb descobriu, pessoal, coisas impressionantes. Ele descobriu coisas impressionantes. Olha só, que massa o que o Lieb descobriu. Primeiro, o carbono 14 ele é encontrado nos seres vivos, né? Eu comentei há pouco sobre isso. Ele possui uma meia-vida muito longa. Meia-vida do carbono 14, galera, é de 5.730 anos. Imagina isso. Não é? Uma quantidade de tempo imensa para degradar metade dos átomos desse elemento. Outra descoberta do Lieb. Durante a vida de um ser, a taxa de carbono 14 ela é constante. Então não adianta você aplicar esse teste para espécies em vida. Por quê? Porque a mesma velocidade com que o nosso corpo recebe o carbono 14, a gente perde. A gente recebe pela alimentação e pela respiração, mas a gente perde porque o carbono 14 se transforma em nitrogênio. E esse cara descobriu que essa taxa de absorção e de perda é praticamente a mesma. E você também pode encontrar esse carbono 14 em alguns objetos, dependendo da matéria-prima que for usada. Eu dou como exemplo aí o sudário de Turim, né, que segundo alguns testes que já foram feitos, e o mais recente feito em 2022, esse sudário ele data do século I. Então acredita-se que o sudário de Turim é realmente a mortalha que cobriu o corpo de Jesus Cristo. A múmia de Ramsés III também foi descoberta a partir, a sua datação também foi feita a partir do carbono 14. Então são muitas as aplicações que podem ser feitas a partir do processo de datação, certo? E aqui eu vou resolver com vocês um exemplo para que vocês percebam como é possível achar a idade de uma múmia, de um fóssil, usando a meia-vida do carbono 14 e numa situação de logaritmo. Então, olha a questão aqui, que legal, né? Considerando que a datação da múmia de Tutankhamon com carbono 14 revelou um percentual de 70% em relação à taxa encontrada em seres humanos, ou seja, a gente considera que o ser em vida ele teria 100% da sua taxa máxima de carbono 14, porque a taxa dele se mantém constante. Então, ao longo da vida, essa taxa não muda. No momento que o indivíduo morre, naquele exato momento, ele está com 100%. O que vai acontecer? A partir da morte desse ser, essa taxa vai diminuindo. E vamos considerar que
No momento em que a múmia de Tutancâmon foi encontrada, existia 70% dessa taxa inicial. Certo? Então, imagine que você vai ter essa situação. E aí eu pergunto, qual seria a idade da múmia? E para isso eu dou dois valores, o log de 7, que é 0,84, e o log de 10, que é igual a 1. Né? Certo? Então, como é que nós responderíamos uma questão desse nível? Tá? Só para vocês terem uma ideia, no Enem, essa questão seria considerada de média para difícil. Porque habitualmente você encontra situações de meia-vida em que você nem precisaria de logaritmo. E aqui você vai ficar preparado para resolver questões, inclusive com logaritmo. Então, olha como é que a gente responde. A gente já falou na aula passada qual é a equação de meia-vida. Né? N, que é o número final da quantidade daquele elemento, é igual a N0, que é a quantidade inicial, dividido por 2 elevado a x. Amigo, que eu não me lembro mais o que é o x. O x é a quantidade de meias-vidas. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só substituir na expressão matemática os valores. Então, por exemplo, qual foi a quantidade final encontrada em Tutancâmon, na múmia dele? 70%. Então, está lá o 70%. Qual é a quantidade inicial que foi encontrada, que teria no corpo dele no momento da morte? 100%. Então vai ficar 70 é igual a 100 dividido por 2 elevado a x. Apenas substituir aqui na formulazinha. Né? Muito simples. Ora, se eu passar o 70 para a parte de baixo do 100 e o 2 elevado a x para o outro lado, vai ficar 2 elevado a x é igual a 100 dividido por 70. E aí nós podemos simplificar, né? 100 por 70 eu posso colocar 10 sobre 7. Fica melhor. E aí eu digo para você o seguinte, não adianta você dividir por 10 por 7. Se você dividir vai dar 1,4 alguma coisa. Não adianta porque esse número vai dar quebrado e não vai facilitar para você o uso do log. O que eu recomendo? Deixe na forma de fração. Porque nesse momento agora você vai aplicar o log dos dois lados. Ora, você não já sabe como é que trabalha com o log da fração? Você não já sabe como é que funciona o log da potência? Então você vai simplesmente aplicar de cada lado da expressão o log. E aí vai ficar o quê? Log de 2 elevado a x é igual ao log de 10 sobre 7. Ora, o que eu faço do lado esquerdo da expressão? Eu tenho uma potência. Se eu tenho uma potência, eu vou passar o x para frente do log. Ou seja, o log de 2 elevado a x nada mais é do que o x vezes o log de 2. E o que seria o log de 10 dividido por 7? O que a gente falou anteriormente? É o log de 10 menos o log de 7. Ora, ao chegar nesse ponto, é só você agora substituir pelos valores. Então, nunca coloque os valores do log antes da propriedade, antes de você aplicar a propriedade. Entendeu? Então você aplica a propriedade, depois você coloca os valores. E aí você vai ter aí, substituindo pelos valores, vai ficar x vezes 0,30 é igual a 1 menos 0,84. Ora, 1 menos 0,84 vai dar 0,16. É só passar o 0,30 dividindo. 0,16 dividido por 0,30 vai dar 0,533,333. Dá uma dízima periódica. Ou seja, isso mostra que você não gastou nem uma meia-vida. Porque para gastar uma meia-vida, você gastaria 5.730 anos. Já que você não chegou nem a uma meia-vida. Então você tem um valor aí quebrado, 0,533333. Ora, o que a gente deve fazer então para encontrar então a idade da múmia? Que é a pergunta que eu fiz lá atrás. O que eu quero saber? Qual é a idade da múmia de Tutancâmon? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse número, 0,533, vou pegar essa dízima e vou multiplicar pela meia-vida do carbono 14, que vale 5.730 anos. E aí eu chego a exatamente 3.056 anos. 3.056 anos é a idade da múmia.
Amilcar, o que significa essa idade na prática? Significa que esse tempo é o decorrido entre o dia em que ele morreu e o ano em que foi feito o teste do carbono 14 na múmia dele. Esse período de tempo entre a morte de Tutankhamon e o ano em que foi feito o teste do carbono 14 na múmia dele dá 3.056 anos. Incrível. Agora imagine você chegar naquela expressão lá de cima, 2 elevado a x é igual a 10 sobre 7 e não saber aplicar log. Você não vai para frente, você vai estacionar aí, nesse ponto. Tá vendo como o log é importante para essas situações? Incrível, né? Show de bola. Show de bola demais. Agora veja só. Aqui eu vou deixar um desafio. Quero que vocês mandem a resposta nos comentários desse vídeo. Manda lá a resposta. Vamos ver se todo mundo que fizer vai acertar. Em 2022, um grupo de pesquisadores lá no Canadá encontrou um mamutinho. Um mamute bebê. Eu coloquei a imagem aí para vocês. Olha o nível de preservação desse mamute, pessoal. Os mamutes desapareceram há aproximadamente 30 mil anos. Então, olha só a imagem desse mamutinho, como ele está preservado. E aí eu montei uma questão para vocês testarem aí os seus conhecimentos. O que eu coloquei aqui, né? O fóssil de um mamute bebê foi encontrado por um grupo de pesquisadores no Canadá em 2022. Isso é fato. Isso aconteceu. Admitindo-se que a taxa de carbono 14 no fóssil do mamute seja de 3%. Ou seja, imagine que nesse fóssil do mamute bebê tem 3% do que ele tinha em vida. Eu quero saber qual é a idade do fóssil. E para isso eu estou dando o log de 3, que é 0,48, e o log de 10, que é 1. Vamos ver quem é que acerta esse desafio. Coloque a resposta nos comentários. Beleza? Muito bom estar com vocês. Foi show de bola. Tá? Curte, compartilha, certo? Tá aí de novo o nosso link lá no nosso perfil lá do Instagram, tá certo? Coloque aí o sininho ativado para que você receba sempre as notificações das próximas aulas. Cada aula que a gente for colocando é uma novidade, é uma curiosidade, é um aprendizado novo. Simbora, segue a gente. Forte abraço. Fica com Deus.